Olá pessoal, hoje irei falar sobre um filme que me surpreendeu bastante. E me surpreende até hoje que eu nunca tenha visto uma crítica desse filme referente a algumas questões que ele aborda muito bem, mas parece que passaram desapercebidas pelo público em geral. Agora, vou tentar preencher um pouco essa lacuna. Eu estou falando de Pantera Negra. Iremos fazer uma série de análises dessa história que aborda temas que vão muito além da questão racial. Mensagens profundas e intensas em várias outras vertentes. Você que já viu o filme, também pensa dessa maneira? Se não, ao final desse vídeo, você vai ver o Pantera com outros olhos. E se você nunca viu o filme, aviso, vai ter muito spoiler. Eu vou falar sobre o filme todo. Se você quiser, para agora, vai lá e vê o filme, depois volta para cá. Mas, se você quiser ficar aqui, aposto que também vai querer ver depois. A série será dividida em 4 vídeos. No primeiro, esse que vocês estão assistindo agora, vou falar sobre o contexto e o que eu esperava antes de ver o filme. No segundo, eu vou falar sobre Killmonger, o vilão da história, e sobre a diferença entre justiça e vingança. Você vai entender como o protagonista e o antagonista simbolizam isso. No terceiro, vou falar sobre T'Challa, de sua jornada de transformação. No quarto e último, vou concluir a história do Pantera e falar do filme como um todo. Antes de começar, eu tenho que confessar duas coisas. A primeira é que eu não esperava nada desse enredo. A minha referência do Pantera Negra era o filme Capitão América Guerra Civil, no qual o personagem participa e não tem muita coisa em relação a ele. O herói passa o tempo todo tentando se vingar do Soldado Infernal, o assassino do seu pai. Não tem conversinha, é só perseguição e luta. Eu pensei que o filme ia seguir nessa linha. Muita ação e pouca história. Não foi simples assim. A segunda coisa é que eu não gostava do Pantera Negra. E não sabia por quê. Talvez fosse a questão racial, a ideia de um simples herói de segunda classe entrando numa espécie de cota para representar o povo negro e satisfazer o politicamente correto. Eu pensava que era essa a pretensão do filme, mas mesmo o super-herói de segunda classe tem muita relevância nas histórias da Marvel. E falar de raça por si só não é ruim. Então, eu realmente não entendia e até me incomodava essa versão que eu tinha pelo Pantera Negra. Então, começa o filme e com alguns minutos eu descubro o porquê da minha falta de empatia. Algo subliminar que incomodava meu subconsciente, mas que passa então a ser evidente. Eu percebo que o herói de segunda classe é só na classificação mesmo, porque no perfil e na essência não é assim. Aliás, de segunda classe é a impressão que quem só acompanha os filmes e não lê os gibis podia ter antes do filme. Para quem já conhecia, sabia que não era assim. O Pantera Negra não é só tipo de super-herói que toda pessoa comum gostaria de ser. Ele é o tipo de super-herói que todo super-herói gostaria de ser. Ele tem muito mais fortuna que Bruce Wayne, Lex Luthor ou qualquer outro personagem dos quadrinhos. Seu status de influência não é de uma celebridade como a do Tony Stark ou de um político. Ele é soberano de uma nação. Ele não tem problema de ter que conciliar uma identidade secreta que muitas vezes entra em conflito com a sua identidade pessoal. Não, não é como o Batman que tem traumas ou remorsos que o atormentam. Diferente do Homem-Aranha, ele já tem uma posição bem estabelecida, sem a necessidade de mostrar o seu valor, ganhar respeito ou impressionar alguém. Ele tem cabelo duro e é só cabelo duro. Não tem aquele desenhozinho maneiro, não rapa careca, não é cabelinho na régua, é só cabelo duro. E fica legal. O negão usa terno e sandália. Se eu uso terno e sandália, não iam nem me deixar sair de casa. Mas ele usa e fica muito estiloso, mais virtuoso que o Capitão América. Ele tem um senso de dever, de comprometimento, honra e sabedoria muito além do normal para alguém tão jovem
que parece ser imune a qualquer dilema moral. Ele está de luto pela morte do pai, mas isso ressalta ainda mais a sua nobreza. Está triste, mas está sendo consolado por todos, vendo seu pai ser enterrado com todas as honras e a certeza do dever cumprido. Tem sabedoria para entender que isso é um ciclo da vida. Olha só, metade ou mais que isso desse vídeo só para falar do super-herói perfeito, vivendo uma vida perfeita, governando um reino perfeito, e é nesse contexto inicial do filme que eu entendo a minha versão. É um nível tão elevado que não dá para se identificar com ele. Eu não consigo projetar nesse herói coisas a serem almejadas, porque nem na minha melhor versão eu poderia ser comparado com ele. Não me identifico porque não tenho nada em comum e tenho a versão porque não dá para torcer por alguém que já tem tudo. Mas tudo isso vai mudar quando ele enfrentar Killmonger. Ele vai começar uma trajetória que irá mudar a minha perspectiva e me fazer refletir sobre muita coisa. Coisas que eu irei compartilhar com vocês em um próximo vídeo. Espero vocês lá.